primeiro agradecer toda a participação que vocês estão tendo nesse primeiro bloco de atividades e pelo envolvimento que vocês estão tendo nas atividades, com interação com as tutoras. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Primeiro, dizer para vocês do lugar que eu estou dizendo. A minha posição aqui é a posição, o ponto de partida para a minha reflexão é o ser humano e não as políticas oficiais. E nesse sentido, eu faço mais questionamentos do que afirmação do que tem sido feito nessas últimas 2 décadas. Primeiro, então, vamos só relembrar o que nós discutimos até agora. Nós fizemos uma observação do que foi o Estado, qual é a característica do Estado e como os Estados nacionais se desenvolveram, se construíram, particularmente a partir da década de 70. Houve uma mudança generalizada no quadro econômico mundial, no quadro político também, onde se altera a relação do Estado com a sociedade e principalmente por uma mudança importante que tem sido, ainda está em curso, que é a terceira revolução, revolução industrial, marcadamente voltada para a área de informática, engenharia genética, enfim, para o estudo dos micro-organismos e estudo da física, da engenharia, de modo geral. E essa mudança tecnológica, essa revolução científica e tecnológica que é a marca dessa terceira revolução industrial, ela atinge diretamente as relações sociais, ela tem sofrido acaba exercendo influência sobre as mudanças no âmbito do direito, a mudança do trabalho, mudança na gestão desse trabalho, no gerenciamento, que fez com que alterasse um modelo taylorista para a incorporação do toyotismo em todas as áreas. E é claro, essas mudanças também acabam influenciando a educação. Então, é essa visão que nós temos que ter e principalmente porque, paralelamente a essa transformação mundial que confluiu para o processo de globalização, tendo como política o neoliberalismo, o Brasil também faz parte desse contexto. Mas, no momento de transição, de constituição desse processo de globalização, nós vivemos uma particularidade nesse processo, porque é o momento em que o Brasil passa por lutas internas, numa luta contra a ditadura militar, e que conflui para um processo de redemocratização do país. Então, é nesse processo de redemocratização impulsionado por entidades de classes sociais, sindicatos, OAB, Pastoral da Terra, enfim, várias instituições sociais lutando por essa democracia, é que essas lutas confluíram para uma elaboração de uma constituinte, uma nova Constituição. Então, essa Constituição Federal de 1988, ela é resultado de um processo de lutas intensas e marca assim, uma transição para uma nova etapa na sociedade brasileira. Eu acho que essa aula agora nós teremos assim, o cuidado de olhar essa Constituição e os seus desdobramentos ao longo da década de 80, que a Constituição é de 88, e ela vai ser desdobrada, dela sai a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, aprovada em 96, e a partir daí desdobramentos importantes para a educação.
Olha, quando a gente olha para a Constituição, nós temos que ver qual o contexto em que ela se dá. Primeiro, esse contexto, nós não podemos esquecer o nosso histórico, o que construiu esse país. Quer dizer, uma sociedade que foi erguida como colônia e como uma sociedade baseada na escravidão, senhores de engenhos, depois senhores do café, que tiveram uma relação antidemocrática em todo o seu processo, e é a partir daí que essa elite brasileira ela é formada, com uma relação antidemocrática com a sociedade, e sempre recusando direitos e sempre vendo qualquer questão social como caso de polícia, né? E pela primeira vez, então, nós temos uma Constituição que consegue ter as lutas sociais muito presentes, né? E por isso também essa Constituição ela foge à regra, porque ela foi elaborada com com a participação ampla da sociedade, e uma sociedade que pressiona exigindo direitos e exigindo que fosse colocados direitos na lei, mas também que fosse pensar dos caminhos para a efetivação desse direito. Então, essa Constituição ela tem uma peculiaridade e ela representou uma conquista principalmente porque a ditadura militar ela aprofundou as relações capitalistas no Brasil, mas fazendo uma opção pela exclusão social, garantindo acesso aos segmentos. É uma economia, isso que foi o milagre econômico, mais um milagre na economia, na base econômica brasileira, porque todo aquele período da ditadura militar não houve uma incorporação das classes populares no crescimento econômico. Houve um crescimento econômico curto, mas os 20 anos praticamente que ela prevaleceu foi às custas de um arroxo salarial, às custas de uma exclusão das classes populares. E esse arroxo salarial, ele também se desdobrou em um arroxo educacional, porque os militares conseguiram efetivar uma mudança naquele momento, mudança no sentido de ampliar a oferta do ensino, mas não efetivamente criando a infraestrutura para isso, mas aumentando o número de alunos por sala, mas rebaixando o salário de professor, triplicando jornada de professor, enfim, na verdade foi uma universalização parcial, mas sem criar a infraestrutura adequada. Então, no final da década de 70, início dos anos 80, que frutos foram colhidos? Uma excessiva evasão de ensino, as crianças entravam, não ficavam, repetência foi a marca, enfim, o ensino estava uma catástrofe. E a Constituição, então, a luta na Constituição, ela sinaliza por uma reordenação deste ensino, objetivando garantir acesso e permanência, objetivando investir na formação de professores e melhorar o nível de ensino. Enfim, a Constituição aponta para, eu estou falando aqui do ensino, mas a Constituição aponta para algo importantíssimo, que nós não vamos entrar aqui, que foi a criação do Sistema Único de Saúde, que é uma pérola preciosa que nós temos, que precisa ser cuidada, e no âmbito do ensino, essa possibilidade, enfim, de se construir um ensino, um sistema de ensino, deixa eu frisar bem essa questão, porque não é investir na educação, mas é aquela possibilidade que existiu naquele momento de se criar um sistema único de ensino
que pegasse desde a infância até o ensino superior e um entrelaçamento dos sistemas, dos microsistemas existentes espalhados por este país. Essa Constituição, ela traz muitas conquistas, principalmente pela participação dos diferentes setores sociais, e nessa discussão da Constituição para a educação também foi muito importante, porque ela coloca em evidência a importância de se garantir um ensino com qualidade, de se instituir uma gestão democrática na escola e em toda a relação entre secretarias e professores. Há uma preocupação com a formação de professores e também a sinalização pela primeira vez, uma atenção maior para os caminhos pelos quais serão garantidos o investimento, o financiamento da educação. Esses são pontos importantes e que passaram a fazer parte, a ser incluído na Constituição, né? Assim como a expansão desse ensino, do ensino fundamental, também incluindo o ensino médio, que passou então a olhar esse ensino como a educação básica. Então, isso foi um avanço, pensando nas creches e na educação infantil, também sendo incluída nessa educação básica como uma educação a ser garantida pelo Estado. Mas quais aí, então, os limites que começam a aparecer na Constituição? Que no artigo 208, por exemplo, aparece um limite, né? Não aparece o limite da idade, quer dizer, considerando obrigatório o ensino dos 4 aos 17 anos, a lei começa a limitar esse direito que é anunciado anteriormente. Quer dizer, que se garante o ensino dos 4 aos 17, está excluindo a creche e acaba excluindo aqueles alunos, os estudantes que não conseguiram acompanhar no tempo devido à educação, passa a ser excluído. Então, quem é excluído? Os estudantes de educação de jovens e adultos. E também, na lei, acaba sendo excluído o ensino superior, né? E a outra questão que acabou ficando limitada ou ficando aquém do que se desejava, é no que se refere à própria responsabilidade do Estado e à construção de um sistema nacional de ensino, previsto no artigo 211. Mas o que ocorreu a partir daí? Quer dizer, há na Constituição uma indicação de que o Estado deverá assegurar esse ensino não só de forma supletiva, mas suplementando verba ou contribuindo com os municípios deficitários, mas também organizando, acompanhando, seria então construir um sistema nacional de ensino. E o que ocorreu de problema? Que com a emenda constitucional 14, na verdade, o Estado, ele desconcentra essa atividade, ele acaba impedindo que esse Sistema Nacional de Educação fosse efetivado, mantém a autonomia dos estados e dos municípios de criarem suas próprias redes sem ter uma ligação, sem fazer parte de um sistema nacional. Então, dá garantia de cada estado ter a sua própria rede. E no que se diz respeito ao financiamento da educação, o Estado desconcentra
delega autonomia para as redes em todo o país, mas sem garantir um investimento no ensino, apenas fazendo com que cada município fosse gerenciado pelos seus próprios recursos ou realocando recursos de um município, de um estado para outro. Quer dizer, a Emenda Constitucional 14, que na verdade ela oficializa esse financiamento do ensino, que é o Fundef, né? E através do Fundef, como um recurso para financiamento da educação, do ensino fundamental, não inclui aí o ensino médio, nem tampouco as creches, e este mecanismo faz com que, na verdade, o governo federal, o centro, o polo propulsor e dinamizador desse ensino, que deveria realmente assumir o seu papel, através do Fundef, através da Emenda Constitucional 14, retira o governo federal do seu papel de realmente investir no ensino público, no ensino fundamental, e deixando de lado a educação, o ensino médio. Então, esse é um grande limite, né, dos resultados, dos desdobramentos da Constituição Federal, que aí, na verdade, a Emenda Constitucional 14, ela já é uma alteração do que está na Constituição de 1988. Nós não podemos esquecer de um fato, que a construção da LDB, ela passou, quer dizer, teve dois processos, né? Um processo que envolveu toda a sociedade civil, as entidades de classes populares, a apresentação de um anteprojeto pelo deputado federal Jorge Ade. Ele acabou apresentando um anteprojeto e pôs para discussão com a sociedade civil. Mas a LDB, ela foi muito mais do que isso. Na verdade, ela acabou ocorreu um trâmite pelo alto, como o Florestan Fernandes acabou dizendo, uma conciliação oculta, pela articulação que Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato de Souza, né, o falecido Paulo Renato, envolveram nessa possibilidade de um outro projeto, envolveram o também falecido Darcy Ribeiro, o senador Darcy Ribeiro, que levou o nome na LDB. E essa LDB, então, ela não tinha nada a ver com as discussões, era uma outra proposta, e aí sim, passou a ter aí um debate muito amplo, e que, na verdade, os movimentos sociais conseguiram garantir, pelo menos, o artigo 2º e o artigo 3º, que estava já indicado na Constituição Federal. Essa LDB, ela abre, então, uma perspectiva, ela acaba por contribuir, ela abre os caminhos, né? Isso que eu quero dizer, ela abre os caminhos para interromper qualquer possibilidade de uma formação humanista. Ela abre os caminhos para as reformas que ocorreram nessa década, no final da década de 90 e no decorrer dos anos 2000. Né? E por que isso? Porque ela porque é uma LDB que ficou com um caráter muito genérico, onde se diluiu a sua função e significado. Nos princípios e fins, no artigo 2º, onde se fala que a educação é dever
da família e do Estado, inspirado em princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se nós olharmos atentamente, contém aqui o pleno desenvolvimento do educando, mas é muito tímido quando comparamos com o que está na LDB aprovada em 61. Porque foi eliminado, em vez de ser ampliado o que estava na LDB de 61, já que falamos num processo de democratização, então vamos resgatar o período anterior à ditadura, onde se constava, né, aquela LDB tinha plenamente esclarecido que era o objetivo realizar a formação integral do indivíduo e o cultivo dos vínculos culturais e afetivos, resgatar e preservar a consciência histórica. Olha que questão importante, porque a consciência histórica que nos dá a compreensão da relação do indivíduo com a sociedade, indicava inclusive que deveria ser função da escola a preservação e a expansão do patrimônio cultural, o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitissem usar esses recursos para a sua sobrevivência e atuação no mundo. Ora, está explícito que esse domínio, esse acesso aos recursos científicos e tecnológicos, isso deveria ser direcionado a toda a sociedade. E, apesar da crítica que era realizada à LDB de 1961, que era ela extremamente liberal, mas nesta lei constava a determinação de que haveria uma condenação de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, ou quaisquer preconceitos de classe ou racial. Veja, ele se refere a uma condenação e atinge a todas as esferas de preconceito. E na LDB atual, ela foi substituída pelo tom ameno do respeito à liberdade e apreço à tolerância. Outra questão importante de olharmos nos princípios que está no terceiro artigo, que se refere ao inciso 3. O inciso 3 do artigo 3º, ele defende claramente o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Agora, é preciso observar que, com a aprovação dos parâmetros curriculares nacionais, o que passou a ser efetivado no cotidiano escolar não é o pluralismo de ideias, nem o pluralismo de concepções pedagógicas, mas senão uma imposição de cada rede de ensino instalada nos municípios ou no estado, a uma única maneira de pensar, uma uniformização, porque o que se impõe para os professores é que eles incorporem nas suas práticas pedagógicas a psicolinguística, o construtivismo e a pedagogia das competências. O professor não tem a liberdade, por exemplo, de trabalhar com suas crianças o método fonético, que, aliás, este sim é muito mais eficaz do que o que se faz com a psicolinguística na sala de aula. E o professor tendo que se adequar a esse modelo de ensino. E
Outra questão importante é o que se refere no inciso 2º do artigo 3º, porque nesse inciso está indicando que deve ser garantido a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Todavia, as políticas curriculares, baseadas nos parâmetros curriculares nacionais, no cotidiano escolar, impõem as pedagogias cognitivistas que ceivam, que cortam a relação, quer dizer, essa relação entre professor e aluno, o professor como sujeito ativo, motivador, problematizador, que acompanha, que instiga, que conduz o processo de ensino-aprendizagem, acaba sendo arrefecido para responsabilizar tão somente o indivíduo pelo seu processo de aprendizagem. Esta concepção de que a aprendizagem é resultado de um amadurecimento biológico, psicológico, que é a criança que vai construindo, que vai buscando os seus conhecimentos, essa questão acaba por este princípio e essa imposição, ela está agredindo o que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o que está na Constituição Federal de 1988. Olha, essas reformas da década de 90, final da década de 90 e no início dos anos 2000, elas fazem por concluir o projeto inicial do governo militar, que é um projeto também inserido no contexto da Guerra Fria. São reformas que alteram, que conseguem modificar completamente os princípios. Enfim, o que foi a educação no decorrer da história da humanidade consegue agora estar completamente ajustada às necessidades de um modelo econômico, de um padrão de acumulação que se põe a partir da década de 90. Em relação ao Brasil, vou ressaltar aqui, nesse contexto, são muitas reformas, mas não podemos deixar de falar, por exemplo, de duas questões. O Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, e os parâmetros curriculares nacionais. Qual o problema do Fundef que eu já mencionei anteriormente? O Fundef, ele responsabiliza os subestados e os municípios pelo financiamento do ensino, retirando aí o papel direto da União sobre o ensino e propicia outra questão. O Estado, em vez de assumir o governo federal, a União, em vez de assumir diretamente o fomento ao ensino, ele entra como apenas um subsídio técnico, uma suplementação financeira quando for necessário, lembrando que no tempo em que vigorou o Fundef, ele jamais cumpriu seu papel de suplementar as regiões deficitárias. E outra questão do Fundef, que eu também preciso esclarecer uma coisa, porque eu falo a partir de vários pensadores que estão analisando esse período, né? Eu acabei não mencionando o nome do professor Romualdo Portela, de Oliveira, a Tereza Adrião, enfim, o Luiz Fernando Dourado, enfim, tem muitos pensadores discutindo essa temática, professor Dermeval Saviani. Eu estou me baseando como a Lisete Arelaro, mas assim, o que é preciso sintetizar dessa discussão realizada neste meio acadêmico é que o Fundef, ele acabou não propriamente descentralizando, mas desconcentrando. O que significa isso?
que ele centraliza a tomada de decisão e controle da União sobre o ensino, sobre esse financiamento, e os estados e municípios acabaram tendo que cumprir a função de executor das orientações determinadas. Então, que relação que pode ser estabelecida entre o Fundef com o modelo de educação implantado e com as reformas? Que no caso do Fundef, o Estado fica como Estado regulador, avaliador do processo, e não propriamente um Estado executor, um Estado responsável pelo desenvolvimento de toda a sociedade. Ele vai cumprir outra tarefa, sim, a tarefa de dar subsídio, amparo ao capital em relação às políticas públicas, em relação às políticas educacionais, de saúde, enfim, ele acaba sendo apenas aquele que vai regular e avaliar o processo. Em relação aos parâmetros curriculares, embora não seja obrigatório, porque, em princípio, os parâmetros curriculares ele tem que ser indicativo, ele tem que dar indicações para serem desenvolvidas conforme a particularidade de cada região, mas os PCNs acabaram contribuindo também para a implantação de um processo de avaliação nacional. Avaliações externas como SAEB, Enem, enfim, as provas, essas diversas provas que foram sendo criadas. E aqui eu faço uma observação, porque é um processo muito estranho, é um procedimento estranhado, vamos dizer, alienado, que está implantado no ensino. Por quê? Como essa pedagogia cognitivista, o professor, ele tem que também ser um professor observador. Ele é o observador que acompanha o processo de amadurecimento da criança, mas ele não intervém. Nesse processo, nesse atual modelo, o professor, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ela perde o sentido. Há um arrefecimento. Olha, prova é antiquado, não dê prova, não avalie, não corrija seu aluno, ele aprenderá com o processo. O processo de amadurecimento vai propiciar que ele aprenda sozinho. Então, neutraliza o professor do processo de avaliação, a relação direta entre professor e aluno. Agora, a avaliação externa pode, essa avaliação quantitativa, que aliás é uma avaliação que compara o tempo todo ensino público e ensino privado, denunciando, olha a qualidade do ensino público, olhem a qualidade do ensino privado. Ela é uma ferramenta para o ensino privado, mais do que uma ferramenta para realmente se investir na qualidade do ensino público. E o outro problema desse parâmetros curriculares nacionais é que aqueles parâmetros que deveriam ter como objetivo balizar, orientar os currículos regionais, que aliás também eu considero um equívoco pensar dessa forma, porque mais uma vez o que se é atingido é a possibilidade de um sistema nacional de educação, e aí nós devemos, nesse caso, cada região terá um currículo próprio, uma organização própria de ensino, com um agravante. Por que agravante? Porque há uma desigualdade das regiões, uma desigualdade econômica. Aí nós temos regiões mais avançadas, outras regiões ainda engatinhando no processo de ensino. Mas o que eu quero chamar atenção, principalmente, não dá para não chamar atenção, é do vínculo direto com os princípios contidos no relatório Jacques Delors, no seu relatório intitulado Educação, um tesouro a descobrir. Por quê? Bom, antes de dizer isso, é claro que nessa meta dos PCNs,
há indicado a necessidade de uma melhoria da qualidade do ensino e do investimento na carreira dos professores, como um dever do Estado em relação à educação. Mas, em vez de olhar criticamente o sistema de ensino, as reformas políticas educacionais realizadas nesse contexto, que iniciou na ditadura militar e na década de 80, com o processo de redemocratização, os governos civis foram incapazes de tocar nessa questão, o que fizeram foi sempre atribuir ao professor e à formação de professor, se alega que há uma falta de formação de professores, por isso é que o ensino está ruim, e não uma crítica real às políticas educacionais implantadas ao sistema de ensino. E o resultado efetivo dessa reforma é que há uma flexibilização e uma pulverização do conhecimento oferecido. Olha, a educação na escola pública, o ensino oferecido na escola pública, hoje, ele não garante a transmissão do conhecimento. Isso está sendo provado pelas provas nacionais, pela avaliação nacional. Ora, eu vou dar um exemplo muito claro, eu não posso deixar de dar o exemplo do que se faz, por exemplo, no estado de São Paulo e no município de São Paulo, com a adesão à cartilha Ler e Escrever, ao projeto Ler e Escrever. Porque não há um currículo no estado de São Paulo, mas sim uma cartilha na qual o que se ensina para as crianças de terceira série é o que eu, como professora de pré-escola, de educação infantil, trabalhava com as crianças na década de 80, no início da década de 80, com crianças de 6 anos. Aqueles conceitos, aquelas discussões realizadas. Não tem sentido uma cartilha para criança de terceira série, uma criança extremamente inteligente, vir uma conta montada, um cronograma de contas montadas, onde a criança deva colocar apenas sinal de mais ou menos a partir da composição da montagem da conta. Quer dizer, há um abuso, porque as crianças são vistas como um conglomerado de crianças, uma massa, que não quer dizer, a visão que se tem de quem coordena a educação hoje, gerencia a educação, é de que as crianças não têm capacidade de pensar, não há um desafio à inteligência dessas crianças. E por isso, é claro, qual criança consegue sobreviver com uma falta de estímulo? Ela só tem que ser agressiva, ela só tem que ser rebelde o tempo todo. O que vigora no ensino hoje é a violência, ela é permanente, ela se faz presente hoje no ensino. Agora, o que eu chamo a atenção, então, nos parâmetros que está relacionado ao relatório Jacques Delors, é que na conjuntura mundial, com o avanço científico e tecnológico que nós nos encontramos hoje, olha, há um aumento excessivo do exército industrial de reserva. Quer dizer, não há emprego. Esse mercado de trabalho não conseguirá absorver o contingente de pessoas que estão sem trabalho. E nesse sentido, a educação que se faz hoje, um modelo educacional que não é apenas um modelo para o Brasil, é um modelo para o mundo, é um modelo para a Espanha, para a França, para Estados Unidos, enfim. É um modelo que está aí porque é um modelo que a sua base está na Unesco, é que uma parte dessa sociedade, uma pequena parte desse exército industrial de reserva, ele deverá ter uma formação científica, tecnológica, ser absorvido na engenharia, se tornar
um biomédico, esse será um cientista de ponta. E o outro segmento desse Exército Industrial de Reserva deverá ter uma formação bem adequada à nova ordem econômica mundial. Uma sociedade sem emprego é uma sociedade que está inchada no setor terciário, no setor de serviços, onde estão o setor que é ligado ao comércio, o setor ligado à educação, aos bancos, enfim, ao setor de serviços, que em algumas regiões chega a ser 90%, eu digo região planetária, né? Quando eu falo, eu estou me referindo ao planeta. E para esse contingente, é uma formação, sim, muito genérica, muito flexível, uma formação muito superficial, capaz de dar um treinamento operacional para se tornar um telemarketing, atuar em caixas de supermercados, para atuar como caixa em banco, enfim. É a formação mais superficial para resolver problemas do dia a dia, para se virar no dia a dia, para saber atuar no mundo que não terá um vínculo de trabalho e saber sobreviver nas condições em que esta ordem econômica está hoje. E a observação que eu faço, que no processo de democratização, foi o mesmo processo, quer dizer, quando o Brasil passa por um processo de um processo de redemocratização, é um momento também que ele está sendo inserido, está sendo empurrado a entrar, a entrar, na verdade, nesse processo de globalização mundial, que é um processo que exige, que é uma pressão para se estabelecer relações internacionais, abertura de mercados, onde, por exemplo, uma pressão que os Estados Unidos fazem em relação ao Brasil abrir as portas, a criação dos blocos econômicos, do Mercosul, do NAFTA, do mercado comum europeu, da União Europeia, desculpa. Esse processo faz com que também ocorra um estreitamento das agências multilaterais, como o Banco Mundial, para agir diretamente nas políticas públicas. O Banco Mundial, ele não vai ter uma entrada no governo federal, ele vai ter entrada no município de cada estado, vai ter entrada nas políticas educacionais de cada governo estadual. E é aí que ocorre um aprofundamento da reforma do Estado. O que a gente vê nesse período da década, final de 90, na verdade, que as coisas começam a ficar mais claras, todo o início dos anos 2000, que o Estado ele muda, porque na verdade, quem é que está no Estado? É a burguesia que está ditando normas no Estado. Os governos, é claro, eles têm a liberdade para apresentar uma ou outra alternativa política, mas o Estado, impreterivelmente, tem que atender às necessidades do capital. E o Estado, ele é convocado a auxiliar esse novo padrão de acumulação que está agora implantado a partir da década de 90. Quer dizer, ele está, na verdade, ele tem um início nos anos 70, quando nós entramos na terceira revolução industrial. Uma terceira revolução industrial que foi iniciada em 1750. Tá? Quer dizer, agora ela está atingindo os micro-organismos, no campo da física ou no campo da biologia. Hoje se fala em biomedicina. Quer dizer, é uma revolução que atinge todas as áreas, a informática, eletroeletrônicos. Ela começa na década de 70, mas há já um governo neoliberal, como na Inglaterra na década de 80, Estados Unidos, mas ela se expande, esse problema, essa nova questão, ela se expande na década de 90 com uma reforma em todos os estados nacionais. E o que é exigido do Estado? Que ele seja competente e eficaz para o capital. Quer dizer, que ele seja um Estado
que garanta o livre mercado e um Estado mínimo para as políticas públicas, entendido como máximo para atender o capital. Uma racionalidade financeira e um padrão de gerenciamento não mais pautado pelo taylorismo, mas pelo toyotismo, que é sempre pensando no planejamento da produção, no justo tempo, just in time, ou no CCQ, nos círculos de controle de qualidade. Então não se tem mais hierarquias, mas onde cada indivíduo deverá produzir no seu local de trabalho conhecimento. Ele tem que então somar uma série de atributos, ser o operacionalizador, mas também o intelectual, saber tomar decisões. E como então entra essa questão na escola? Por que essas reformas são importantes para o capital, para essa lógica instalada hoje nas relações internacionais? É preciso ter corte nos gastos públicos. É preciso garantir o pagamento contínuo da dívida externa, porque nós estamos falando numa relação entre países, uma relação, acabou me escapando a palavra, mas é multilateral, porque existe foi criado desde a década de 60 com esses empréstimos realizados no pós-guerra, um processo muito mais intenso de imperialismo, um imperialismo diferente do que se foi realizado antes, porque há uma interdependência direta entre as nações, onde se uma quebra, a outra é arrastada, as demais são arrastadas. E é preciso, então, garantir esse pagamento da dívida externa. Embora, só fazendo uma observação, isso não impede as crises cíclicas que hoje se faz uma crise permanente. Então, o modelo de educação, nesse contexto, ela tem que eliminar na formação básica, quer dizer, não existe essa ideia de formação de base, uma formação enciclopédica, uma formação científica que era dada desde o início, podemos dizer, quando retoma a formação das escolas em 1400, aí 1800 no Iluminismo, aquela visão de uma escola integral, do século XIX, final do século XIX, então, a formação ela chega a uma primazia, vamos dizer assim, porque há uma junção no século XIX, na elaboração do currículo, um conjunto de disciplinas fantásticas, disciplinas da área de humanas, disciplinas da área de exatas, surge também as disciplinas, a biologia, a física, como disciplina no currículo. Então, século XIX, aquela concepção de ensino graduado por graus de complexidade, desde a primeira série, segunda série, até chegar no final do ensino secundário. Há um ensino contínuo onde os indivíduos iam se apropriando daquele conjunto de conceitos científicos, culturais, o patrimônio cultural da humanidade. Essa concepção se perde nesse modelo. Hoje, é preciso oferecer uma educação mínima, uma formação básica, diga-se de passagem, para o ensino público, oferecer para as crianças leitura e escrita, que isso se mantém da primeira à oitava série, que é uma coisa inadmissível, e ao longo da vida, né, oferece o mínimo, um ensino por ciclos, que precisa ter atenção, que muda com os ciclos, porque os ciclos ele rompe com a concepção de ensino graduado, e oferecendo o mínimo, é cada indivíduo que vai buscar o seu conhecimento ao longo da vida, fazendo cursos à parte, buscando uma educação continuada. E aí sim nós temos uma mercantilização do ensino. Porque o ensino se torna uma mercadoria. As instituições privadas comercializam o ensino como se comercializa a venda de alfinetes ou de sapatos. Não há um foco no desenvolvimento das áreas das ciências, mas um foco nos 4 pilares da educação e nos temas transversais. Então, o ensino está voltado para o
os temas geradores, que vamos discutir esse mês os trânsito, mês seguinte nós vamos discutir doenças sexualmente transmissíveis, ou vamos discutir o meio ambiente, mas não vamos discutir as áreas do conhecimento. Ou se elas são discutidas é de modo muito pulverizado. E os 4 pilares da educação? Aprender a ser. Mas não é o aprender a ser plenamente desenvolvendo as minhas potencialidades para a música, para a arte, para a poesia, para a ciência, mas é tão somente desenvolver o indivíduo para ser nesta sociedade, se adaptar a esta sociedade. Não pensar o passado, de onde eu vim e para onde vou. Não é essa consciência histórica que se pretende, mas é pensar o imediato, resolução de problemas aqui e agora. E aprender a fazer a concepção do Homo Faber, não do Homo Sapiens, do Homo Sapiens, mas voltado para esse fazer imediato, aprender a resolver problemas, se adaptar. A produção do conhecimento se faz na prática, não é com base teórica, não é com uma compreensão, porque a base teórica é o que me permite distanciar do imediato para ter um grau maior de visão, uma abstração, enfim, conseguir comparar processos, e isso está interrompido neste modelo de educação. Então, o que nós temos é uma mercantilização, um estraçalhamento de todo o processo de ensino. É assim que eu vejo. E o conhecimento, ele se torna obsoleto a cada dia, porque o conhecimento é o que eu pego nesse imediato e há um desprezo, um descaso a todo o conhecimento histórico adquirido pela humanidade. Então, nessa conjuntura mundial, nós temos que pensar, fazer uma crítica a este modelo educacional para tentar recuperar minimamente os caminhos, os rumos que poderão nos tornar mais humanos. O nosso objetivo deve ser a realização de cada indivíduo, a sua felicidade e o desenvolvimento das suas potencialidades. Obrigada.